Olá, bem-vindo ao Muito Além da Estratégia. No episódio anterior, vimos como a Smart Fit revolucionou o mercado de academia de ginástica na América Latina, abrindo quase 1.000 unidades em 9 países e valendo mais de 8 bilhões de reais. Agora, vamos analisar o futuro do trabalho no mundo pós-pandemia. Afinal, depois que milhões de trabalhadores ao redor do mundo experimentaram home office, existe volta ao antigo normal? No Vale do Silício, empresas como Twitter e Microsoft já puxaram a fila do home office permanente. Aqui no Brasil, XP e até mesmo a Petrobras já anunciaram planos no mesmo sentido. Será esse então o futuro do trabalho? Empresas com sites itinerantes inteligentes, podendo ter pessoas trabalhando remotamente de qualquer lugar? E como fica a sua vida profissional e pessoal nessa nova configuração? É o que veremos a partir de agora. Inicialmente, eu gostaria de lembrar para você que quer ficar informado com apenas 10 minutos semanais sobre algum estudo de caso empresarial ou setorial, para você ficar à frente dos seus concorrentes, não deixe de se inscrever no canal e dar aquele joinha. É a forma do YouTube mandar isso também para outras pessoas e ajudar aqui o nosso trabalho, tá bom? Vamos lá! Em 2020, o mundo sofreu o impacto do cometa Covid. Essa pandemia viral atingiu todos os países. Em apenas 6 meses, fez serem perdidos 35 trilhões de dólares globalmente em renda do trabalho. Isso corresponde a 17% das horas de trabalho em todo o mundo, sendo que os mais atingidos foram os jovens e as mulheres. Diante do isolamento social imposto para tentar frear a expansão da doença, milhares de empresas adotaram home office para continuar operando, o que mudou a dinâmica das famílias, exigiu novas habilidades e trouxe uma série de desafios. Mas antes de entender a situação atual, vamos ver como a gente chegou até aqui. E a verdade é que podemos observar há séculos a realização do trabalho remoto, seja na produção de vestiário, textos, artesanato, embalagens e outras tarefas que não utilizavam recursos tecnológicos e podiam ser feitas sem vínculo formal com o empregador. Já o teletrabalho, popularmente conhecido como home office, tem como premissa o uso de tecnologias e surgiu nos Estados Unidos na década de 1970. O contexto era de crise de petróleo e passou-se a questionar uma nova forma de desenvolvimento das atividades sem o deslocamento até o estabelecimento do empregador. Mas foi só a partir dos anos 90 que o home office passou a ganhar terreno, à medida que os computadores pessoais foram se popularizando, seguido pelos dispositivos sem fio, como laptop e telefones celulares, além dos serviços de telecomunicações móveis, que permitiram que os funcionários não só trabalhassem de casa, mas praticamente de qualquer lugar. Essa evolução tecnológica causou grande impacto na forma como as sociedades se organizavam, mas a adoção do home office desenrolou-se mais lentamente do que se pensava. Para se ter noção, em 2018, apenas 5% dos trabalhadores brasileiros declaravam trabalhar em home office. Com a pandemia, essa adoção acelerou, e já na primeira semana de quarentena, houve um crescimento de 389% na busca por softwares de comunicação. A plataforma Zoom, por exemplo, saltou de 10 milhões de usuários em dezembro de 2019 para 300 milhões em abril de 2020. Junto a isso, veio a grande alta na busca por notebooks com câmera embutida, monitores de tela grande e até mesmo dispositivos de segurança com uso de biometria e reconhecimento facial. Enquanto as pessoas tiveram de correr para se adaptar a novos softwares e hardwares, o mesmo aconteceu com as empresas. Cerca de 58% das organizações no Brasil tiveram que priorizar os investimentos para garantir soluções que permitissem o trabalho remoto. Uma das tendências, inclusive, é a adoção do modelo DaaS, que remete ao aluguel de equipamentos ao invés da compra. Pois bem, com soluções de software e hardware resolvidos por empresas e pessoas, o home office andou super bem, certo? Bem, não exatamente. Aí surgiram os problemas na casa dos funcionários, como internet instável, interrupções familiares, queda de energia e dificuldade em se garantir a segurança dos dados. A ruptura da interação presencial trouxe ainda um agravamento da saúde mental de muitos profissionais. Um estudo de Harvard apontou que mais de 50% dos entrevistados relataram ansiedade, 45% se sentiram mais sozinhos e 1/3 alegou sofrer depressão. Além disso, a sensação de segurança no emprego caiu para 32%, enquanto a carga de trabalho aumentou para 40%. Segundo os pesquisadores, esse quadro está ligado a uma nova dinâmica nas relações de trabalho e na alteração na forma como as pessoas se veem, conversam ou mesmo se conectam. Outro ponto importante diz respeito à própria realização do trabalho remoto em si, que traz uma série de percalços. Em uma pesquisa que participei junto a outros pesquisadores, mostramos que a comunicação aparece como o maior problema do trabalho remoto, de acordo com 28% dos entrevistados. As interações virtuais são responsáveis por leituras errôneas de mensagens, ausência de respostas, problemas de pontualidade e até mesmo conflitos
decorrentes de interpretações mal feitas. Por outro lado, a prática extensiva do home office trouxe diversos pontos positivos. O primeiro foi a maior produtividade dos trabalhadores, já que o tempo de deslocamento deixou de existir, bem como outras distrações comuns em escritórios corporativos. Para os funcionários, isso trouxe ainda mudanças na vida pessoal, com a possibilidade de morar em pequenas cidades e passar mais tempo com a família. Além disso, houve uma diminuição do custo de infraestrutura das empresas, com uma queda no volume global de investimentos em propriedades comerciais em 48% no terceiro trimestre de 2020. Até mesmo setores mais conservadores e que não adotavam home office no passado, como os bancos brasileiros, por exemplo, entenderam que a jornada remota dos funcionários se revelou mais produtiva e econômica, devendo continuar após a pandemia. Algumas empresas dos mais diversos segmentos, como Twitter, Facebook, XP, Petrobras, Ambev e Johnson & Johnson, instituíram que seus funcionários devem permanecer trabalhando em casa permanentemente. Isso abre outro flanco bem interessante, a eliminação de barreiras geográficas. Com o aumento de vagas 100% home office, pode-se aumentar exponencialmente o número de candidatos para uma mesma posição, e o alcance dos negócios vai na mesma linha, já que os trabalhadores podem estar distribuídos em qualquer lugar do mundo. Isso faz crescer também a chance de mais diversidade e a adoção de uma cultura mais global, o que pode ser muito benéfico para a expansão de novos mercados. Já imaginou, por exemplo, você de São Paulo trabalhar para uma empresa norueguesa sem nunca ter pisado em solo europeu? Ou seja, o aprendizado de uma nova forma de trabalho, virtual, dentro das organizações pode gerar mudanças mais perenes. Reconhecer e equilibrar os papéis da tecnologia, das necessidades sociais e dos ritmos de trabalho são cruciais, podendo ser o catalisador de mais mudanças ao longo prazo. Ao pesar os prós e contras, as empresas começam a pensar em um modelo de trabalho híbrido, na tentativa de achar o ponto de equilíbrio, mais flexível que antes da pandemia, e talvez nem seja necessariamente 100% home office. O importante é que o trabalho passará a ser a qualquer hora, em qualquer lugar, com os encontros presenciais voltando com parte da equipe no escritório e uma parte em casa. Os revezamentos permitirão um encolhimento do espaço físico, mas ainda garantirão alguma interação presencial entre os funcionários. Algumas práticas indicam que o equilíbrio pode ser mais facilmente alcançado com uma combinação de períodos no espaço do escritório para ampliar a coordenação, sendo períodos de home office síncronos em tarefas que exigem coordenação e períodos de home office assíncronos para aumentar o foco e a produtividade. E é importante dizer que isso já era uma tendência pré-pandemia, a diferença é que ela foi acelerada. Ocorreu uma transformação no comportamento das pessoas com relação à tecnologia. Foi necessário criar um novo mindset e estabelecer mais agilidade e fluidez nos processos organizacionais. Estamos diante de um mercado de trabalho mais competitivo, que exige novas competências, valoriza a resiliência e é, por sua vez, bastante flexível com horários e local de trabalho. Tá, mas o que esperar para os próximos anos? Com o aumento do trabalho remoto, as empresas devem utilizar cada vez mais ferramentas de comunicação, colaboração e produtividade pessoal. A expansão dos trabalhadores temporários também é uma realidade, com 32% das organizações já fazendo a substituição de funcionários em tempo integral por temporários para a redução de custos. A utilização de IoT ou wearables, como assistentes de voz, fones inteligentes, equipamentos de realidade virtual, robôs e drones, será cada vez mais comum. Os espaços de trabalho também vão ganhar novos componentes, como sinalização digital, sistemas integrados de gerenciamento do local de trabalho, espaços de trabalho virtual, sensores de movimento e mesmo reconhecimento facial. Novos conceitos surgem ou ganham espaço nesse novo normal, como a requalificação, novos modelos de trabalho digital, criação de novos trabalhos e empreendedorismo, um mercado de trabalho inclusivo e mais proteção social. Muitas profissões estão em declínio, enquanto surgem novas profissões que nunca havíamos ouvido falar. Com base nas estimativas do Fórum Econômico Mundial, em 2025, 85 milhões de postos de trabalho podem ser ocupados por máquinas, enquanto 97 milhões de novas funções, mais adaptadas à nova divisão de trabalho entre humanos, máquinas e algoritmos, devem surgir. As novas funções estão principalmente relacionadas à aceleração da automação e o ressurgimento de riscos de segurança cibernética. Para se diferenciar, além de buscar profissões que estejam mais conectadas com essa nova realidade, será importante investir em habilidades socioemocionais, como liderança, comunicação efetiva, empatia, entre outros. O home office foi a solução de curto prazo adotada pelas empresas para conseguir continuar operando no meio da pandemia. Mas muitas das ações aqui tomadas em curto prazo vão ainda subsistir a longo prazo, devendo você se adaptar a esse novo momento do mercado de trabalho. Afinal, mesmo com alguns percalços, se mostrou que em um ambiente de trabalho flexível é possível obter maior produtividade,
ter ganho com a redução dos espaços físicos e contratar bons funcionários de qualquer lugar do mundo. Você, enquanto profissional que quer se encaixar no futuro, precisa estar atento a alguns pontos específicos. O trabalho remoto, em todo ou em parte, será uma realidade, o que significa que você vai ter de se adaptar a plataformas de comunicação virtuais, inclusive para situações que não só reuniões em grupo, mas também para dar e receber feedbacks individuais, por exemplo. A expansão do trabalho temporário, o que provavelmente significará que você vai passar por mais empresas diferentes ao longo de sua carreira e fazer ciclos mais curtos. Os espaços de trabalho vão ficar digitais. Com sistemas integrados de gerenciamento do local de trabalho, espaços de trabalho virtuais, sensores de movimento e reconhecimento facial. Você poderá concorrer com qualquer pessoa do globo. Saber inglês e outras línguas vai se tornar ainda mais crucial para se posicionar bem. As máquinas assumirão funções de hard skill, ou habilidades técnicas, e as soft skills, habilidades socioemocionais, serão primordiais para se manter competitivo no mercado de trabalho. Claramente, o trabalho como o conhecemos mudou, e muitas perguntas ainda não foram respondidas. Fato é que muitas profissões vão desaparecer, dando lugar a outras, e as habilidades socioemocionais vão ser primordiais nos próximos anos para que você consiga se inserir no mercado de trabalho. E você, concorda com os pontos que listei para se adaptar ao futuro do mercado de trabalho? Acredita que a maior parte das funções corporativas continuará 100% home office depois da pandemia? Deixe aqui nos comentários sua opinião, dê o seu like, se inscreva no canal e vamos juntos até a próxima visão, muito além da estratégia.